E já estamos chegando para mais uma aula de matemática. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, enquanto vamos entrando aqui no nosso cenário top de matemática. Quem teve a curiosidade de pesquisar, de olhar as regras operacionais dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais? Quem teve a curiosidade de olhar? Ó, não estou nem perguntando quem teve a necessidade, tá? Porque tem aluno aqui que vai ter que buscar de qualquer jeito, porque vai precisar. Claro que eu vou relembrar alguma coisa, mas não tudo. Não dá tempo a gente relembrar tudo, porque a nossa grade curricular é muito grande, né? Segundo ano é muito grande. Mas tive uma ideia aqui, ó, para não deixar vocês, né, com essa pendência. Nós teremos as aulas híbridas de matemática. Professor presencial, não me deixe esquecer. Agora é nós só aqui, tá? É eu aqui, você aí. Tem que trocar essas informações, esses feedbacks, beleza? Vai anotando os conteúdos que eles estão tendo mais dificuldade no decorrer do processo. Anota todos e vai me passando. Porque nas aulas híbridas, nós vamos dar uma pegada nesse assunto que eles estão com dificuldades. Para não ter que ficar aquela aula híbrida muito assim, não. Então, vejam os conteúdos que eles mais precisam. Eu vou começar com as operações, tá? Que é uma necessidade nossa de aprender, de treinar as operações. Então, nas aulas híbridas, vou começar com as operações, os números, mas professor presencial, manda para mim a dificuldade deles, onde que eles estão com problema, qual o assunto, tá certo? E agora, na nossa aula número 2, nós vamos relembrar dois tópicos muito importantes do nono ano e que vamos usar. Usamos no primeiro e vamos usar no segundo e no terceiro. Na telinha, diretor, aula de número 2. Olha só qual que é a aula, olha só. Equação do primeiro e do segundo grau. Joga lá, diretor, na telinha com eles. Olha só, equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Sabem fazer? Lembram como é que faz? E aí? Não? Não lembra? Não tem problema, porque agora é a hora de nós aprofundarmos ou relembrarmos um pouquinho sobre os estudos da equação do primeiro grau. Vamos começar com a equação do primeiro grau. Então, primeira coisa, temos que entender uma equação. O que é uma equação? Uma equação é uma expressão matemática. Volta aqui, cadê a canetinha? Vem cá a canetinha. Pam, pam, pam. Já foi a canetinha. Eita coisa boa esse negócio. Expressão matemática que possui sua composição uma incógnita. Olha só, lembra? Nós brincando com os números. Se eu tivesse o triplo de canetas, se eu tivesse o triplo de canetas que eu tenho, eu poderia dar 3 a cada um dos meus 3 irmãos, então seriam menos 9 canetas e ainda me sobrariam 6 canetas. Olha só, é uma expressão matemática, uma sentença matemática que tem na sua composição uma incógnita, uma letra, tem o expoente da letra, expoente 1, e um sinal de igualdade. Isso é uma equação. Para resolvermos a equação, nós vamos fazer o seguinte, olha só, nós vamos devagarzinho no passo a passo, tranquilo, sem pressa, sem nervosismo, passo a passo da equação. Primeiro passo para nós resolvermos uma equação do primeiro grau. Quer ver? Serão 4 passos bem tranquilos, bem tranquilos. Primeiro passo, vamos lá. Primeiro membro, todos os termos que possuem incógnita, e no segundo membro, os termos que não
possuem incógnita. Lá no nosso problema anterior, vamos voltar aqui, ó, do nosso quiz, do nosso brincando com os números lá, trazia assim, ó, 3x menos 9, tá aqui, ó, 3x menos 9 igual a 6. Qual é o termo que possui a incógnita? Só o 3x. Então, ele ficaria sozinho no primeiro membro. Professor, mas quem é o primeiro membro? É só você olhar. Primeiro, segundo, antes e depois da igualdade. Então, o passo a passo nos traz isso, olha só. Primeiro, manter os termos que possuem letras no primeiro membro e os que não possuem letras no segundo membro. Então, eu vou pegar a equação, aqui está um exemplo, olha, 6x menos 8 igual a 3x mais 10. No primeiro membro, antes da igualdade, os que têm letra, e no segundo membro, os que não têm letra. Professor, mas tem que ser só assim? Não. Eu posso mandar a letra para o segundo membro, não tem problema. O detalhe é, eu tenho que separar os termos, com letras e sem letras. Está aqui, separados, bonitinho, ficou 6x menos 3x no primeiro membro. Quando ele muda de lado, ele também muda a sua operação. Troquei a operação, ó, tá 3x positivo, tá somando, vem subtraindo. Tá aqui, ó, 3x subtraindo. O 8 está menos 8, vem para cá, mais 8. Então, mudou de lado, também muda a sua operação. Então, esse é o detalhe. Mudei de lado, tá certo? Eles mudam também as operações. Perfeito? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, tá aqui. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou efetuar esses valores. 6x menos 3x e 10 mais 8. Tá aí, estão efetuados, beleza? Então, simplifiquei, efetuei. Simplificar é o mesmo que efetuar. Pronto, tá feito o segundo passo. No terceiro passo, eu vou deixar a letra sozinha, isolar a incógnita, deixar ela sozinha. Professor, mas ela está sozinha, já está não, olha lá, ó. Não está x, está 3x. Então, eu vou deixá-la sozinha. Para deixar a letra sozinha, o 3 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Ó, está multiplicando, é 3 vezes x, vai para o outro lado dividindo. Ficou 18 dividido por 3. E o quarto passo é resolver aquela divisão. Resolvida a divisão, encontramos a resposta da nossa equação. Ó, é bem tranquilo. Aqui eu desmistifiquei tudo direitinho, mas às vezes fica até mais difícil de acompanhar. Então não se preocupe que já já nós vamos resolver algumas aqui sozinhos e vou mostrar para vocês que é muito prático esse resolver. Então, eu só preciso que vocês se lembrem. Letras e números eu preciso separar no primeiro passo. No segundo passo, eu vou juntar, eu vou somar, vou subtrair, vou efetuar esses valores. Feito isso, eu vou deixar a letra sozinha. Mandei para lá. Mandei para lá, está dividindo, vai multiplicando, está multiplicando, vai dividindo, tem que fazer a operação. Feita a operação, achei o valor de x. E se eu quiser saber se isso aqui está certo mesmo? X é 6, mas está certo x igual a 6? A equação tem essa vantagem. Eu consigo tirar a prova real. Quer ver só uma coisa? Na telinha, diretor, vamos tirar a prova real desta operação. Vamos lá, diretor, na telinha lá rapidinho, tirando a prova real da nossa operação, nossa equação. Bora, diretor, na tela. Ali, ó, no quadro. Isso! Olha só, tenho aqui a equação resolvida. X deu 6. Quero tirar a prova real. O que que eu faço? Onde tem a letra, eu vou colocar o 6. Olha lá, 6x menos 8. Ficou 6 vezes 6 menos 8. 3x mais 10. Ficou 3 vezes 6 mais 10. 36 menos 8, 18 mais 10. 36 menos 8 é 28. E 18 mais 10 também é 28. Então, deu igual. Se deu igual, ok. Essa equação está
correta. Beleza? Conseguiram entender? Conseguiram acompanhar direitinho? Tá tudo certo? Tranquilo? Vamos ver agora se tá certo mesmo. Vamos ver agora, olha só. Isso aqui, tá? Na escola, nós, professores, costumamos sempre dar essa informação equivocada. Quando nós trocamos o termo de membro, esse termo vai fazer a operação inversa. Ele não muda de sinal. Vou falar mais alto. Ele não muda de sinal. Ele troca a operação. Operação inversa. Se está somando, então vai subtraindo. Se está subtraindo, vai somando. Se está multiplicando, vai dividindo. Se é uma potência, então vai como radiciação. Se é radiciação, vai como potência. Imagina aqui, ó, 3 vezes x igual a 18. Foi lá o exercício anterior, lembra? X é igual a 18 dividido por 3. Mudou a operação. É a operação inversa de multiplicar, é dividir. Agora, se eu tivesse aqui x mais 8 igual a 10. Mais 8 igual a 10. Então, vai ficar x igual a 10 menos 8. O 8 está somando, vai subtraindo. Operação inversa. Se eu tenho aqui x ao quadrado igual a 16. Quadrado, o inverso é raiz. X é igual a raiz de 16. Então é importante que vocês entendam isso. Ele não troca de sinal, ele muda de operação. Anotou? Está no caderno? Eu vou pedir depois do professor presencial o caderno para eu olhar se está no caderno. Ele não troca de sinal, ele muda a operação. Vou perguntar isso na prova, vai ver só uma coisa. Já foi do primeiro grau? Então vamos ver do segundo grau. Ei, aqui foi muito tranquilo, porque o nono ano vocês viram isso, o primeiro ano quase todo, a unidade 2 do primeiro ano, todinha foi só de função. E dessas funções, uma foi a função do segundo grau. Lembra a equação do segundo grau? Não lembra? Não, lembra sim, senhor. O grau da equação, quem traz é a potência, tá? Não esquece disso. Quem traz o grau é a potência. Olha só aqui, ó. Não tem nada, não tem nada. Quando não tem nada é 1. Se é 1, primeiro grau. O grau aqui agora, cadê? Ah, professor, aqui é 1 e aqui é 1. Então também é do primeiro grau, certo? Certinho? A de baixo agora, aqui tá, aqui ficou, sumiu, deixa assim mesmo, que é primeiro grau, deixa eu arrumar aqui para vocês aqui é primeiro grau, não tem 2 ali, sumiu, tá? Tinha um 2 ali, era 2x ao quadrado, mas se não tá lá, porque não tá, então primeiro. Aqui, qual que é a potência? Tem 3, tem 2 e tem 1. Qual é a maior? 3, então ela é uma equação do terceiro grau, beleza? Então o grau é dado pelo maior expoente. Se tem o maior expoente, vou colocar uma outra equação aqui, deixa eu pegar o pincel preto, vou colocar aqui outra equação, deixa eu ver aqui, x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a 0. Quais são as potências que nós temos? Temos a potência 2 e a potência 1, que não precisa aparecer. Qual é a maior? 2. Então, a equação do segundo grau. Beleza. E a pergunta é a seguinte. Vamos aqui, ó. Pergunta é a seguinte. Para a equação do primeiro grau, eu mudo de membro, letras e números, separo. Depois resolvo as operações. Se tiver número com a letra, passo para lá com a operação inversa. Achei o valor da letra. Perfeito. E na equação do segundo grau, como é que resolve? Isso, aquela equação lá mesmo. Qual que é o nome daquela equação?
Isso, a do delta. Como é que é a equação do delta? Não, o nome. Não, a equação eu sei que tu sabe. Quer saber o nome da... Perfeito. Para resolver a equação do segundo grau, só usando a fórmula de Bhaskara. A não ser que ela seja incompleta e a gente consiga fazer de outros métodos. Perfeito, boa lembrança. Então, diretor, na telinha, porque eles estão sabidos demais. Então, vamos lá. Equação do segundo grau só se resolve com a fórmula de Bhaskara. Essa é a fórmula de Bhaskara na sua complexitude total, tá? Ela está completa aqui, mas nós aqui vamos usar ela separada. Primeiro vamos fazer o delta, b ao quadrado menos 4ac, e depois vamos fazer a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos a raiz de delta, 2 vezes o a. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, vamos lá lembrar da professora Lucy com o melô da equação. Qual que é o melô da equação? Isso, primeiro ano. Vocês lembram, não lembram? Ó, falando nisso, tá? Com relação às músicas, nós vamos ter aí algumas reviravoltas. Não vai ser mais... Não. Não tenho voz para estar cantando para vocês aqui, não. Então, aqui o melô da equação. É o poder da equação. Quando que eu uso? Equação do segundo grau. Como é que eu faço para achar a solução? Usando Bhaskara. Só sai usando Bhaskara. Ou, se for incompleto, eu consigo fazer outros trabalhos ali, beleza? Então, vamos lá, no passo a passo, para resolvermos equações do segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara. Certo? Nós vamos trabalhar a equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Passo a passo. Quantos passos teremos que dar? 4 passos. Sempre resumimos em 4 passos para resolvermos. Agora, de maneira mais prática, está aqui os 4 passos. Olha só. Primeiro passo e o mais importante de todos: encontrar os coeficientes A, B e C. Queridos, se você tirar o coeficiente errado, com o seu sinal errado, você vai errar tudo. Então, o primeiro passo é sempre o mais importante. É ele quem vai dar firmeza no nosso caminhar. Já chegaram em algum lago ou alguma estrada meio pantanosa que você não sabe como que está o terreno, você vai lá, coloca o pé, dá aquela, apertada com o pé assim no chão para ver se está firme. Chegou naquela ponte meio de madeira, meio acabada, antes de atravessar você coloca o pé ali, você balança um pouquinho. É o primeiro passo, ele é o mais importante. A, B e C. Cuidado com os sinais positivo, negativo. Muito cuidado. Segundo passo, determinar o valor do... Deixa eu corrigir aqui. Já corrigi isso aqui 1 milhão de vezes, sempre vem com esse detalhe aqui, Jesus. É discriminante. Discriminante. Discriminante é do direito, tá? Discriminante é no direito, aqui é discriminante, delta. O delta vai nos dizer quantas raízes tem aquela equação. É o delta quem nos fala sobre isso, beleza? Encontrei o discriminante delta, eu vou para a equação de Bhaskara. Qual equação, professor? X igual a menos B mais ou menos a raiz de delta, 2 vezes o valor do A. Eu venho para cá. Beleza. Joguei no delta, agora é muito prático, porque é só encontrar o valor de x1 e x2. Se tiver x1 e x2, eu posso ter x1 igual a x2, eu posso ter x1 diferente de x2, eu posso não ter
x1 e x2. Então, tudo isso aqui pode acontecer. Pode ter dois valores iguais, dois valores diferentes, ou pode não ter nenhum valor. E quem vai me falar sobre isso aqui? O delta, o discriminante delta. Vamos lá ver, então? Vamos lá ver, que vai ficar mais fácil. Olha só aqui, ó. A equação do segundo grau tem esse formato. Importantíssimo. Primeiro passo. Quem está com o x ao quadrado é o A. Quem está com o x é o B. Quem está sozinho é o C. Isso é muito importante. É o nosso primeiro passo. Tem aqui a equação. Primeiro passo, o valor do A, B e C. Professor, o A está sozinho ali, ó. O A está sozinho, não tem ninguém lá do lado. Quando não tem ninguém, o coeficiente é 1. Então, o A vale 1, o B vale menos 3 e o C vale menos 4. Olha só, tirei os valores de A, B e C, eu preciso confirmar e ter certeza de que eles estão corretos aqui, ó. Mais x ao quadrado, positivo. Menos 3x, negativo. Menos 4 também é negativo. Então, tirei os valores de A, B e C e confirmei que eles estão corretos. Ponto. Segundo passo. Qual que é o segundo passo mesmo? Lembra? Encontrar o delta, o discriminante delta. Como é que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Você viu por que é importante a questão dos valores da nossa equação? Porque se eu tirar um número daqui com o sinal trocado, vai mudar tudo aqui nessa hora. Por isso que é importante verificar o sinal do número. Beleza? Então vamos lá resolver o delta. O A é 1, positivo. O C é menos 4 e o B é menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos com menos é mais 16. 9 mais 16, 25. Volta aqui. Achei o delta. Segundo passo. Primeiro passo, A, B e C. Segundo passo, o delta. Terceiro passo, Bhaskara. Isso. Tenho os valores de A, B e C e tenho o delta. Ó, B, A e delta. Vamos substituir então. Feita a substituição, olha só, achamos já o nosso resultado. Menos, menos, cuidado, tá? Por que, professor, menos, menos? O menos da fórmula e o menos do número. São dois menos. Você viu por que é importante ter cuidado na hora de tirar os coeficientes numéricos? Porque se eu trago só o 3 para cá e não trago o menos 3, aqui fica negativo e aqui ficou positivo, certo? Então, tem que ter muito cuidado nessa hora. Agora, preste atenção numa coisa. Deixa eu apagar tudo aqui e preste atenção numa coisa. Olha a fórmula do Bhaskara. X é igual a 3 mais ou menos 5 dividido por 2. Esse mais ou menos aqui está dizendo o seguinte: eu tenho que resolver um mais, eu tenho que resolver um menos. Então eu tenho duas contas, então eu tenho duas raízes. Eu tenho o x1 e o x2. x1 eu faço com o mais e o x2 eu faço com o menos. Professor, mas isso é regra? Não. Eu posso fazer o de cima com menos e o de baixo com mais. Não tem problema. Eu tenho que fazer os dois, mais e menos. Beleza? Tranquilo até aí? Estou indo devagar, quase parando, para vocês poderem acompanhar. Feito isso, então, nós temos o quê? Nós temos as nossas raízes. Não é isso? Resolver a equação não é descobrir as raízes? Quem são as raízes? Vamos lá, então, olha só. As nossas raízes são 4 e menos 1. Vamos tirar a prova real?
Dá também de tirar a prova real. Vamos lá. Olha só, vamos fazer primeiro aqui com o número 4. Ali está a equação. Onde tem x, coloca o número 4. 4 ao quadrado, 3 vezes 4. Olha a importância dos sinais. 4, 16, menos 12, menos 4. 16 menos 12, 4. 4 menos 4, 0. Deu tudo 0? Beleza, está resolvida a questão. Coloca o menos 1 também. Fez isso com menos 1? Tudo certo, então também está resolvida a nossa equação. Eita, professor, é muita coisa. Calma, porque nós estamos só relembrando. Mas sabe o que me deu vontade agora? De ver se vocês estão entendendo mesmo. Será que vocês estão conseguindo acompanhar? Então agora chegou a hora do nosso primeiro quiz. Já fizemos o Brincando com os Números, já fizemos atividade, já revisamos um monte de coisa. Então agora é hora do nosso quiz. Tem algum aluno novato aí, que não conheça o quiz? Deve conhecer, até porque já estamos no meio do ano. Então já passou vários módulos e a grande maioria dos professores trabalham com quiz, não é? Então tá quase certo. Mas agora é o nosso quiz de matemática. Então, diretor, joga na telinha porque eu vou desafiar vocês agora. Olha só, chegou a hora do nosso quiz. E aí o nosso quiz, ele vem da seguinte maneira. Primeira pergunta. Luana pensou em um número, somou 12 a este número e obteve como resultado o número 29. Que número Luana pensou? Eu sou bonzinho, tá? Eu sou bonzinho. Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu pegar um azul. Eu tô bonzinho. Copo azul foi. Vamos lá, eu vou fazer aqui, olha só. Luana pensou em um número, somou 12 a este número e encontrou como resultado 29. Que número que ela pensou? Dou-lhe uma. Que número que ela pensou? Dou-lhe duas. Ele ficou de graça agora. O professor deu até a resposta agora. O professor está muito bonzinho. Dou-lhe 3, 17. Se você quiser resolver, é só você passar o 12 para o outro lado. Passou de outro para o outro lado, ele muda a operação, não troca de sinal. Isso, beleza. Na segunda, eu não vou falar nada. Qual o valor de x na equação? 1 minuto para resolver, marcado no relógio. Bora. Já foi 10 segundos. Já foi 20. O tempo parece que tá favorável a vocês, está lento, passando devagar. Já foi 30. Faltam 30 segundos. E eu não calo a boca mesmo, não. Eu vou só falando. Falta 10. 10 segundos. Dou-lhe uma. 10 segundos. Dou-lhe duas. Agora falta só 5. Já foi. Resposta 10. Quem achou essa resposta? Não? Não, velho. Vamos lá então. Olha só, x dividido por 2 mais 16 é igual a 21. 16 está aqui, vai para o outro lado. Mudou de lado, também muda a operação. Isso. Professor, mas essa fração aí, esquece a fração. Manda o número para lá. Está dividindo, vem para cá. Multiplicando, x é igual a 5 vezes 2, x é igual a
10. Beleza. Vamos ver então. Mais uma para ficar bom. Mais uma equação para vocês. Vamos lá. Pensa. Já foi? Não, calma aí. Essa daqui precisa de um tempinho. Bora. Isso. Aqui vocês podem, eu vou dar uma dica aqui, ó. Podem tirar o MMC ou simplesmente faz assim, ó. Passa o 4 multiplicando para cá e o 3 multiplicando para cá. Você pode fazer essa multiplicação cruzada. Beleza? Fique a seu critério. Isso. Aqui. Ah, não, você está testando os números. Não, você está com... pode ser também, né? O Enem vai poder fazer isso também. Mas é importante que você faça, tá? A equação. Bora lá então, rapidinho. Olha só, vou fazer a multiplicação cruzada, tá? Vai ficar assim, ó. Cadê a canetinha? Oxi, caneta. Venha cá. Ó. 4 vezes x mais 2 igual a 3 vezes x mais 3. Propriedade distributiva, 4x mais 8 igual a 3x mais 9. Letra de um lado, número do outro. Isso. 9 menos 8. X é igual a 1. Beleza. Já foi. Nosso x é 1. Vamos fazer mais uma então? E agora, presta atenção aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui. Olhou? Olhou? Beleza. Então, vai ser rapidinho essa daqui, tenho certeza. Vai ser fichinha, só fazer. Bora? Isso daqui tem que ser rapidinho, porque eu fiz lá igualzinha já, então você já sabe fazer. Beleza? Pronto? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A resposta é... Tá muito rápido nada, tá devagarzinho, quase parando. A resposta é 10. Vamos lá ver então, olha só. Chuveirinho, 8x, 4x mais 8. 4x mais 8 igual a 3x mais 18. 4x menos 3x é igual a 10 menos 8. Estou dando a resposta já. X é igual a 10. Não. Vamos fazer mais uma então, porque essa foi muito fácil. 3x mais x ao quadrado igual a 0. É uma equação do primeiro, do segundo, do terceiro ou do quarto grau? A equação 3x mais x ao quadrado é do primeiro, é do segundo, é do terceiro ou é do quarto grau? Não. Essa daqui, de graça. Olha para os expoentes, 2 e 1. Quem é o maior? 2. Então é a equação do segundo grau. Beleza. Pergunta número 6. De graça também. Para resolver uma equação do segundo grau completa, ax ao quadrado mais bx mais c. Completa ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Usamos a fórmula de Bhaskara, o teorema de Pitágoras, o teorema de Tales ou a fórmula de Arquimedes para resolvermos uma equação do segundo grau completa. De graça, né? O que nós fazemos? Isso mesmo, usamos a fórmula de Bhaskara. Mais uma perguntinha então,
Na equação 2x² menos 72 igual a 0. Sua solução, suas raízes, o x1 e o x2 são menos 6 e menos 6, 9 e 4, 6 e menos 6 ou 6 e 6. Aqui tem uma dica importante, olha só. Quando B, vou colocar aqui, vimos isso já. Quando B, eita Lili, quando B é igual a 0, que é esse caso aqui, ó, x1 é igual a menos x2. Eles são números iguais, porém com sinais diferentes, são simétricos. Falamos isso aí, né, ano passado, eu lembro como se fosse ontem. Os números têm raízes simétricas, porque o B é 0. Sabendo disso, eu nem preciso fazer a conta, mas eu posso fazer para provar. Só tem uma resposta com números simétricos. Ó, vou resolver aqui para vocês verem, olha só. 2x² menos 72 igual a 0, certo? Passa o 72 para o outro lado, resolve como se fosse uma equação do primeiro grau. Por isso que lá ele fala para resolver a equação completa. x² igual a 36. X igual a mais ou menos a raiz de 36. X igual a mais ou menos 6. Está aqui a resposta. Vamos ver mais uma? Vamos ver mais uma? Com a mesma regra, mesma dica. Olha só. Aqui, quando B é 0, as raízes são iguais com sinais diferentes. Nessa outra, quem é 0 é o C. Quando C é 0, x1 é 0 e o x2 que eu tenho que encontrar. Não precisa usar o Bhaskara, tá certo? É só colocar uma letra em evidência e fica tudo resolvido. Mas tá aqui a dica. x1 é 0. Então, não pode ser a letra C, nem pode ser a letra B. Ou é a A, ou é a D. Essas dicas são importantíssimas. Eu lembro que ano passado nós falamos assim, ó. Anota porque é importante. Beleza. Como é que eu vou fazer para resolver, professor? Vou pegar a equação 2x² menos 10x igual a 0. Coloco um x em evidência. X é 0 ou 2x menos 10 é 0. Resolve essa equação e a resposta é 0 e 5. Beleza. Anotem essas 8 questões do nosso quiz de equação. Anotem as dicas dessas resoluções para que nós possamos depois melhorar, tá, e aprofundar mais com relação a tudo isso. Beleza? E para encerrar a aula de hoje, brincando com os números. Hoje tem uma pergunta e eu peço que vocês fiquem atentos à pergunta, do modo que eu vou ler para vocês aqui, ó. 4 mais 4 mais 4 equivale a 12, é igual a 12. 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Qual é a soma de 3 números iguais? Vai ter 3 números iguais e uma soma, 3 números iguais e uma soma, que também resulta em 12. Não vou falar mais nada, senão dou a resposta. E é com vocês, tem que pensar, tem que lembrar para poder resolver, beleza? Então, encerramos assim a primeira parte da aula 2. Não levanta daí, porque já tem revisão e tem atividade de sala, envolvendo equação do primeiro e equação do segundo grau. Não levanta daí, tá bom?